é tratar um pouco mais sobre os males, né, os maus usos da língua, e entender o porquê que, de alguma forma ou outra, isso desagrada a Deus na nossa prática, e também a gente aprofundar um pouco melhor na questão de como usar bem e não cair nessa cilada de usar a língua de maneira a desagradar a Deus, né? Sempre que a gente fala de usar a língua, nós estamos falando a nossa fala, né, pessoal? E do como a gente usa as palavras e qual a intenção que a gente dá para elas. Então, só para a gente introduzir um pouco do assunto hoje, em específico hoje, a gente vai falar sobre o mal da mentira, né? Então, a gente vai tratar o mau uso da língua acerca da mentira. E eu queria começar esse tempo juntos compartilhando uma historinha com vocês. Era mais ou menos 2009, 2010, e eu lembro que saiu um filme que estava todo mundo falando bem, e me indicaram várias vezes o filme, e pensei, nossa, vou assistir esse filme porque 3, 4 pessoas que eu conheço que têm um gosto de filme parecido com o meu falaram bem dele, então vamos ver sobre o que o filme fala. O nome do filme traduzido para o português é Mãos Talentosas, eu não sei quem já assistiu e tudo mais, mas ele é baseado numa história real, e ele vai falar da vida do Dr. Ben Carson, né? Que era um cirurgião neurológico, né? Um neurocirurgião muito famoso e tal. E o filme ele conta muito a história de como esse cara surgiu, as dificuldades de vida e o contexto de família difícil que ele teve e tudo mais. E mostra também a brilhante carreira que ele teve como médico, né? Porque ele era um cirurgião fantástico e tomou decisões bem ousadas no campo da neurocirurgia. E eu lembro que assistindo esse filme tinha uma coisa que me chamava muito a atenção, principalmente nos momentos em que ele ia conduzir uma operação, né? Ele sempre conversava com o paciente, com a família do paciente, de forma educada, muito querida, mas ele falava a verdade na lata, assim, de maneira até constrangedora. Eu não vou dar muito spoiler do filme, mas logo na primeira situação que mostra ele tratando com uma família de um garoto que tinha muitas convulsões, né? A mãe do garoto pede, tipo assim, o que vocês vão fazer nesse processo cirúrgico, então, para reduzir ou para resolver esse problema das convulsões do meu filho? Aí ele disse, olha, a gente vai remover metade do cérebro dele. Aí a mãe ficou, tipo assim, como é que vocês vão tirar metade do cérebro do meu filho e tal? Aí ele explicou um pouco da teoria e tudo mais, que era uma cirurgia experimental, que não tinha certeza de que ia dar certo, mas que ele tinha convicção que, no caso do garoto, ia dar mais qualidade de vida para ele. E aí depois a cirurgia deu certo, ele ganhou até prêmios por causa disso, etc, etc. Mas a história do filme, para vocês entenderem um pouco do contexto, não é por causa do Ben Carson ou do cirurgião brilhante que ele era. Mas era por como a verdade, do jeito que ele falou, me incomodou naquele filme. Eu pensei, cara, eu estou aqui mal só de ver ele falar a verdade desse jeito, né? E como deve ser difícil e tudo mais. E eu lembro que aquilo me incomodou de uma maneira tão grande, que eu pensei, tipo assim, nossa, mas ele está fazendo certo, né? Ele está falando a verdade. Como é que isso me incomoda se ele está fazendo certo, né? E aí eu lembro que ali começou uma profunda reflexão acerca da minha vida e de algumas dificuldades que eu tinha com a questão da língua. Porque eu não sei se vocês sabem, muitas vezes a gente acha que mentira é só contar uma mentirinha deslavada, né? É dizer, a cor do tênis da Carol é rosa e ela está com tênis branco. Ele mentiu, olha só que feio. Só que mentira vai muito mais além do que só alterar um simples fato em relação à verdade. Mentira está relacionada à omissão, mentira está relacionada a gente trocar proporções das coisas, mentira está relacionada também a gente falar coisas de maneiras diferentes para agradar pessoas ou para conquistar a admiração de pessoas e etc, etc. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e eu vi que, em decorrência de vários traumas que eu tive ao longo da infância, adolescência, juventude e tal, esse padrão de não se incomodar com a mentira era uma coisa um pouco natural para mim. Por quê? Eu sempre fui uma criança bem retraída, fechada, né? E tinha muito medo do que os outros pensavam sobre mim, medo de piada, etc e tal. E isso acaba criando um alter ego, né? Tipo, a gente cria um eu perfeito que está ali imune a qualquer tipo de julgamento e tudo mais, e não se expõe, e deixa uma imagem para que as pessoas se agradem e tudo mais, só que, na verdade, aquilo não é a realidade que a gente vive. E se a gente não cuida, isso vai avançando e avançando, até que chegamos ao ponto de ser jovens e adultos, e esse é o nosso padrão. E a verdade passa, então, em vez de ser o nosso modus operandi, o nosso padrão a nos incomodar.
a nos ofender, a nos ferir, né? Então, basicamente, ver a sinceridade do Ben Carson através da interpretação do ator mostrou que há muito tempo uma sementinha mal plantada do pecado ali no meu coração tinha se enraizado e crescido a forma de distorcer a verdade que Cristo tinha para mim no que diz respeito a ser sincero e falar a verdade. E isso precisava ser tratado, né? Eu não podia mais deixar aquilo ali ser parte da minha vida. Então, eu lembro que depois de toda essa reflexão, eu parei no meu quarto para orar e disse: ó, Jesus, eu sei que isso aí te incomoda, eu não sei nem por onde começar, mas estou aí, terreno à tua disposição, faz a tua vontade e trabalha no meu coração para que isso mude, né? E aí, como vocês sabem, aquilo que eu falo muitas vezes para vocês aqui no domingo, e não é brincadeira, eu peguei a Bíblia e comecei a procurar um pouco sobre, tipo, o que a Bíblia fala sobre mentira, ou o que ela expõe sobre mentira, e o que Deus pensa da mentira. E é isso que a gente vai começar a falar um pouquinho agora. Então nós vamos conhecer um pouco melhor esse malho da mentira e entender o que a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia começa deixando muito claro que qualquer tipo de falso testemunho ou mentira é pecado. Se vocês olharem lá o trecho bem famoso de Êxodo 20, né, a maioria de vocês deve saber que são os 10 mandamentos, Deus vai dizer ali no versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aí esse falso testemunho é bem abrangente mesmo. Se a gente olhar as palavras ali no original, ele vai estar falando sobre qualquer tipo de engano ou maneira de ludibriar o nosso próximo. E Deus está falando que a gente não deve fazer isso com ninguém que está ao nosso redor, né? Então a gente tem que lembrar que muitas vezes falso testemunho não é só aquela mentira deslavada, mas também são aquelas palavras inventosas que nos favorecem ou nos fazem passar desapercebidos. E Deus não se agrada nem um pouco disso. As Escrituras são muito claras em afirmar isso, não só nesse trecho, mas eu quis usar esse trecho como exemplo. A Bíblia também vai falar que a mentira acaba destruindo e corrompendo os nossos corações. Eu quis pegar um exemplo bem chocante aqui para tratar com vocês, porque é um momento específico de Atos, onde a igreja primitiva estava surgindo, mas é onde a gente pode visualizar mesmo a consequência da mentira. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Ananias e Safira. Ela está narrada ali em Atos 5, de 1 ao 10. Se vocês quiserem anotar e ler com muita calma depois em casa, eu indico, tá? Ananias e Safira, eles estavam naquela onda do cristianismo vibrante que estava surgindo, né? Todo mundo estava vivendo um cristianismo extremamente comunitário, oferecendo todas as suas forças, os seus talentos, os seus bens para que a igreja de Cristo crescesse e para que a mensagem do evangelho continuasse se propagando e sendo anunciada. E eles acham isso muito legal, isso empolga eles, mas empolga só até certo ponto. E eles, provavelmente como casal, sentam e conversam ali, a gente também quer fazer parte dessa vibe aí, né? Ser cristão, ser parte desse movimento, estar com essa galera, porque eles estão fazendo a diferença. Então vamos fazer alguma coisa para chegar chegando, né? Vamos fazer alguma coisa para chegar de líder nesse negócio de ser cristão, né? Aí eles tinham uma propriedade lá, eles venderam a propriedade por 2x mil de reais, vamos supor. Quem sabia desse valor eram eles, e aí eles chegaram para os apóstolos com 1x mil reais, metade, né? E falaram, vendemos essa propriedade. Na verdade, quem chegou primeiro foi Ananias, né? O maridão. Chegou primeiro lá com metade do dinheiro e disse, vendemos nossa propriedade, está aqui todo o dinheiro para a causa do Evangelho de Cristo. Estamos doando tudo. E aí, Pedro, impelido pelo Espírito Santo, sabe que o coração de Ananias não estava nem um pouco bem intencionado nessa mentira, e questiona ele sobre essa história. Ele fala, cara, a propriedade era tua, o terreno era teu, por que está mentindo dizendo que tu está dando tudo para o Senhor? Deus não se agrada disso, tu está zombando de Deus. E por causa disso tu vai morrer. E aí ele cai morto aos pés dos apóstolos e os jovens, né? Os jovens da igreja vão lá e recolhem o cadáver de Ananias. Não bastasse isso, passa um tempo depois, Safira deve ter ficado preocupada, porque o maridão não voltou. Ela chega lá e conta a mesma história. E aí os apóstolos, tristes, pesarosos, né? Pedro, é o porta-voz no caso, diz, cara, teu marido contou essa mentira e ali embaixo do pano está o cadáver dele. Logo o teu vai estar junto também. E ela toma, né?
Assim como Ananias e Safira morreram por mentir, nós endurecemos nosso coração e nos afastamos de uma vida íntima com o Senhor Jesus toda vez que a gente mente deliberadamente. Talvez a gente não experimente morte física de tombar na hora, mas a gente, aos poucos, vai cauterizando o nosso coração ao assimilar essa mentira como nossa verdade. E isso é um mal muito sério. Porque se não vigiamos e não cuidamos acerca disso, o natural é que vai chegar um ponto em que a gente começa a acreditar que a nossa própria mentira é a verdade. E aí enganamos a nós mesmos. E o fruto disso acaba sendo mau testemunho. Não bastasse isso, a gente encontra na palavra de Deus também, que Deus não se agrada dos mentirosos, né? Provérbios 12, 22, vai dizer de forma muito clara: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus é verdade, e verdade que liberta, pessoal. Liberta totalmente de qualquer tipo de mentira ou escravidão que o pecado pode nos proporcionar e aprisionar. Então Deus nunca vai se agradar de mentira. Deus nunca vai estar satisfeito com um comportamento mentiroso da nossa parte. Ah, fofo, mas talvez isso evitou uma baita de uma discussão lá em casa, só por eu ter omitido esse detalhe. Ou deixei de me incomodar no meu trabalho de maneira excepcional, porque omiti um simples dado. Ou passei muito feliz e sincero porque não falei acerca de algo que me cabia falar e acabei lucrando com isso. Vocês entendem como o padrão pecaminoso acaba nos manipulando a ponto de a gente achar que está sendo legal, que está fazendo certo, que foi para o nosso bem? Só que aí vem toda a questão da incoerência de vida que a gente permite ser parte de nós quando escolhe esse tipo de comportamento. Por quê? Porque somos cristãos que professam ser escravos de Cristo com suas vidas, que de forma muito clara em toda a sua palavra diz que não se agrada da mentira e que odeia os lábios mentirosos, mas uma mentirinha para não se incomodar, tudo bem. É muito dualista. É totalmente incoerente. A gente olharia uma pessoa com qualquer comportamento assim que nos ferisse e chamaria livremente de hipócrita. Ah, o Samuel fala que é honesto, mas só nega imposto de renda, hipócrita, né? Ah, o Lucas fala que é justo, mas ele disciplina mais o Samuel do que a Naomi, hipócrita, né? E a gente é muito bom em pontuar determinadas hipocrisias. Muitas vezes a gente esquece que é hipócrita plenamente quando escolhe deliberar mentiras dessa forma e achar que tudo bem, porque nos privou, nos poupou de um conflito que para nós não ia ser legal. Ser cristão, como a palavra de Deus coloca, é submeter nossa vida plenamente a Jesus, inclusive nossos lábios, inclusive o nosso compromisso com a verdade. A palavra de Deus vai falar que Cristo é a verdade, e a verdade liberta. Não tem mentira nisso. Vocês entendem que, onde tem mentira, não existe agradar a Deus com essa mentira. A Bíblia sempre vai ser muito clara em afirmar isso para todo cristão que se deleita em tentar entender a palavra de Deus. Inclusive, em vários trechos, ela vai citar que o Senhor Deus é perfeito e o pecado não faz parte dele. Se a mentira está lá na listinha do que é pecado, ela não faz parte do Senhor em nenhum momento. E a gente tem que entender isso a ponto de cuidar para que o nosso coração não pratique a mentira deliberadamente, porque nós queremos agradar a Deus com o que somos, com as nossas vidas. Então, pessoal, só para a gente reforçar um pouco. O mal da mentira é muito desagradável a Deus no sentido de é pecado contra o Senhor. Da mesma forma, ele destrói, corrói e corrompe o nosso coração, como a gente pode ver em várias histórias, assim como a de Ananias e Safira. E em momento algum Deus se agrada ou é conivente com lábios mentirosos. A palavra de Deus é muito clara em afirmar sobre isso. Eu escolhi alguns textos. Se vocês procurarem ao longo da semana, vocês vão encontrar muito mais, né? Devido ao tempo, a gente escolhe os mais relevantes, talvez, certo? Beleza, conhecemos nosso mal, entendemos que isso é algo que ofende a Deus. Como é que a gente pode tratar isso? Como é que a gente pode encontrar um remédio contra esse mal? Graças a Deus e sua misericórdia, a palavra também nos oferece maneiras de como enfrentar essa questão da mentira e do desagrado que ela acarreta a nossa vida com Deus a partir do momento que a gente pratica. Acho que o primeiro grande remédio e a primeira grande dica
que a gente pode citar aqui nessa noite é sermos seguros em Cristo. Ah, mas como é que tu está falando isso, fofo? Da onde vem essa segurança em Cristo? Cristo nos permite sermos novas criaturas e vivermos nova vida. O Evangelho vai afirmar isso de maneira muito clara. E o próprio Jesus, ali em Mateus 5,37, vai dizer: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Jesus está incentivando a galera a ser muito convicto no que quer para a sua vida, ou no que afirma como verdade da sua vida, dizendo sim, ao mesmo tempo em ter convicção do que não é parte do ser cristão, ou do que não é parte da vida do cristão, e qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida, insegurança, titubear, negligenciar, calar e etc, etc, certamente vem do maligno. É falta de decisão da nossa parte diante da nossa vida com Deus. Então nós temos que ser firmes em Deus, para que assim a gente possa eliminar a insegurança, que é grande parte, grande motivador das mentiras que muitas vezes a gente cultiva no nosso coração. Vocês já pararam para pensar por que vocês mentem, ou por que vocês omitem, ou porque muitas vezes vocês trocam determinadas informações? Eu já parei para pensar de onde vem esse padrão na minha vida. Geralmente é quando alguma coisa vai me tirar do meu conforto, ou vai trazer aquela incomodação que eu não queria para aquele determinado momento, ou vai me dar muito trabalho, e vai ser algo muito penoso, ou pior, né, para a vida dos ítalo-descendentes isso é uma grande dificuldade, vai me gerar conflito. E aí eu vou ter que me incomodar. Aí o que a gente faz? Dá uma pequena polida, uma torcidinha, faz o círculo virar um quadrado apertadinho e empurra ele ali. Geralmente é assim que a gente funciona. Cristo nos dá segurança suficiente, pessoal, para entender que sempre é momento de se incomodar, sempre é momento de escolher ser arauto da verdade, sempre é momento de escolher professar a verdade com os nossos lábios, e muitas vezes isso vai ser propósito divino nas nossas vidas para operar vidas, lares, situações e dar oportunidades para que o Evangelho seja proferido. Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está vivendo como agente duplo, né? Deus quer trabalhar na vida das pessoas, mas não, a gente não vai falar a verdade, porque isso aí vai dar um problemão, vai dar um trabalho para a minha vida. E aí, claro, Deus não deixa de fazer a sua vontade, Ele vai usar alguém, Ele vai achar alguém disposto a fazer a verdade, a falar a verdade, a ser usado, etc. Mas nós perdemos grande oportunidade de crescer e amadurecer em Cristo quando a gente escolhe essa conivência com a mentira. No fundo, a gente esquece que Jesus é quem a gente deve agradar, não o nosso ego, nossos amigos ou o nosso conforto. E isso muitas vezes coloca o nosso coração em xeque, a ponto de a gente deixar a verdade de lado. Outro remédio que a palavra de Deus oferece como muito eficaz é clamar a Deus por ajuda. Se a gente olhar ali Provérbios 30, versículo 8, provavelmente Salomão, né? Vai dizer: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Então, o autor desse provérbio sabe que a falsidade e a mentira são eminentes. Estão sempre à nossa porta. A partir do momento que a gente abre a porta e deixa ela entrar no nosso coração, ela vai permear alguma coisa e vai fazer parte dos nossos lábios. Ele é sábio ao ponto de dizer: Deus, afasta isso de mim. Não deixa com que isso faça parte do meu coração. Não precisa me dar nem riqueza, nem pobreza, apenas o necessário, e que eu lembre disso para que eu não deixe essa mentira ser parte do quem eu sou, para que eu não deixe essa falsidade ser parte do como eu ajo. Esse versículo mostra que muitas vezes a gente falha por não confiar em Deus nas lutas que travamos nos nossos problemas diários. Como muitas vezes a gente deixa de buscar o Senhor e deixa sim a cura de lado, porque quer resolver tudo com o próprio braço. E às vezes a gente precisa ser humilde a ponto de dobrar o nosso joelho e pedir ajuda a Deus para conseguir falar e viver a verdade. Nós temos como cristãos, ter foco de que nossa vida é para Deus. E que sendo para Deus devemos buscar a verdade e abandonar a mentira. Pois só assim a gente vai se permitir ser cuidado por Deus em amor. E isso já é muito mais do que a gente merece. Outro remédio possível vai estar presente ali, Tiago 3, do 7 ao 11. A gente leu esse trecho domingo passado para ilustrar um pouco do que é a língua. Esse eu quero que vocês acompanhem aí comigo.
vai dizer o seguinte, Tiago 3, de 7 a 11. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à sua semelhança. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A gente tem que ter muita cautela com esse ser indomável que habita a nossa boca. E eu acho legal que Tiago, lá no início do trecho, ele vai dizer que cavalos muito grandes são domados por freios na sua boca. E ele vai dizer que barcos enormes são conduzidos por pequenos lemes à disposição do piloto. Ele deixa bem claro que por mais que tenha um pequeno leme, ainda assim precisa de um piloto. No início do trecho. A gente só vai conseguir afastar os nossos lábios da mentira, fazer com que a nossa boca seja um instrumento de verdade, a partir do momento em que Deus for o piloto que conduz ela, Deus for o cavaleiro que doma essa língua, a ponto de ela fazer sua vontade. E nós devemos saber disso, para ter cautela, de maneira a entender que sempre que ela não estiver submissa ao Senhor, ela vai estar submissa a qualquer outro tipo de impulso maligno, talvez, no nosso coração, ou vontades que a nossa carne quer satisfazer, e etc. Efésios 4:25 vai dizer de forma bem clara, pessoal, que cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Aí ele está falando aqui do nosso convívio como igreja. E no contexto desse capítulo 4, ele está falando sobre despir-se do velho homem. Então ele está dizendo que mentira e engano é um padrão de comportamento da pessoa antes de Cristo. Depois de Cristo, feitos novas criaturas, nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo. Mesmo que às vezes para nós possa ser algo difícil ou possa ser algo difícil do nosso amigo, do nosso irmão ouvir. Devemos sim tomar cuidado sempre com a nossa língua. Então agora a gente vai pensar um pouco em nos manter saudáveis, né? Porque a gente entendeu quais são os males que a língua traz a partir do momento da mentira, né? Que ela traz a partir do momento que a gente não se preocupa com ela, que remédios, né, que a gente vê, ou que soluções que a palavra de Deus nos traz. Mas isso não é uma coisa estática, né? Você vai ter a oportunidade de falar milhares de vezes por dia. Né? As mulheres o dobro do que os homens, não, brincadeira. As mulheres falam só um pouquinho a mais que os homens. Não estou sendo preconceituoso no meu comentário. Mas a gente vai ter muitas oportunidades todos os dias de falar. E sempre vai ser uma oportunidade de decidir obedecer a Deus ou não, decidir agradar a Deus ou não com aquilo que a gente faz. Então, para nos manter saudáveis, é muito importante que a gente observe nosso comportamento em nossos ambientes de convívio. Né? Salmo 1 vai dizer que nós devemos atentar a não estar sentado na roda dos escarnecedores e estar ali de vontade deliberada, simplesmente querendo fazer o que todo mundo faz. Afinal de contas, a gente é servo de Deus e nosso lugar não deveria ser ali fazendo o que todo mundo faz. Então nós devemos sim observar o nosso habitat natural, como a gente conduz as conversas nesses habitats. Por exemplo, eu tenho lugares que são mais difíceis para mim. Vocês com certeza devem ter os de vocês. O treino de jiu-jitsu, depois do treino, tem um momento da resenha que a galera fala, né? Que aí é puro bullying, né? Ou é pura piadinha de quinta série. E se a gente não cuida, daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas piadas, ou até melhor, porque elas estão guardadas aqui um bom tempo, né? E elas começam a sair, a galera, né? O cara, quem diria, hein? Se a gente não vigia, a gente acaba sendo como todo mundo é. Então, nós precisamos, sim, estar atentos ao onde estamos, como estamos, para manter o bom testemunho como um padrão normal das nossas vidas. Viver cristianismo é viver cristianismo em 100% do nosso dia. A gente não vive numa pizza em fatias. Na igreja eu sou um bom cristão, na frente dos meus filhos eu sou um baita pai, mas no meu trabalho ali é meu braço direito do templário que não foi para baixo d'água. Né? Ali eu posso fazer o que eu quero, e Deus vai me perdoar desse pedaço, porque afinal de contas Ele é misericordioso. Não é assim que funciona. Outro grande
hábito que nós podemos ter para nos manter saudáveis é confessar os nossos pecados. Né? Quantos de nós têm o hábito de quando aumenta uma coisa, ou quando deixa escapar uma meia-verdade, ou quando não conta uma coisa, ou quando omite determinada informação, tem o hábito de ir lá pedir perdão e acertar as coisas com a vítima? Não é o nosso normal, né? A gente costuma deixar quieto e, Deus vai curar, né? Senhor, me perdoa. Para Jesus eu pedi perdão, né? E a gente perde a oportunidade de amadurecer com essas coisas. E muitas vezes, a vergonha e a dor que a gente sente no processo de resolver as contas com o Senhor e acertar as contas com a parte danosa, é que nos ensina a não fazer de novo. O Gabi lá em casa está passando por uma fase de desafiar a autoridade. Não sei para quem já teve filho e tal, ou para quem tem filho pequeno, da idade do Gabi. Eu não sei se o Gabi é o único também, mas ele tem um instinto bem desafiador. Às vezes ele sabe que não é para fazer um negócio, ele já faz me olhando assim, para ver até onde eu vou, o que acontece. E às vezes ele quer ver se a coisa ruim vai vir mesmo. Ele está com uma mania muito triste agora de ser meio Felícia, né? Ele está judiando os gatos. Ele dá abraço neles, quer puxar eles pelo rabo, ele acha que os gatos são brinquedos, mas não são brinquedos. E o papai já teve várias conversas com ele, explicando como é que ele tem que brincar com o gato, explicando que o gato é um pouco mais sensível, que ele tem medo, aquela história toda. Por isso que eu falo para a Michelle, tinha que ter tido cachorro, não gato, né? Mas tudo bem, tem os gatos lá agora. E ele entendeu, ele falou, não, papai, vou falar, vou fazer baixinho, tal, e tudo mais. Eu viro as costas, o que ele faz? Pega o gato pelo rabo, já quer jogar o gato para o lado, já abraça o gato, já dá gravata no gato, etc, etc. Então, depois de alguns diálogos, eu olhei para ele e disse, filho, se você judiar o gato de propósito, o papai vai ter que te levar no banheiro e vai ter que te disciplinar, porque tu está sendo obstinado, coraçãozinho duro. Aí nós vamos ter que ir lá e fazer o que eu não gosto e tu não gosta também. Aí ele ficou quieto, fingiu que entendeu. Eu virei as costas para fazer uma tarefa, o que ele fez? Foi lá e judiou do gato de novo. Aí, infelizmente, a gente teve que ter a conversa triste, que não é agradável para nenhum pai, e a disciplina. Agora ele está pensando muito antes de judiar o gato. Quando ele chega perto do gato, eu falo, filho, tu lembra da nossa conversa, né? O papai não gostou da última vez e tal. E aí ele lembra da situação triste, do que aconteceu, e ele dá uma parada. Isso ajuda ele a não seguir no erro. Às vezes a gente se priva dessas coisas quando a gente não confessa nosso pecado. Porque a gente não entende o dano que ele causa, a gente não vê o mal que ele faz na vida do nosso irmão, a gente não entende que ele é muito triste para a pessoa a qual ele afeta, e de maneira egoísta vai deixando a coisa passar. E aí isso tende a ser cada vez mais cíclico. Jesus não deixa na Bíblia, em vários trechos, que a gente tem que pedir perdão e confessar os nossos pecados por nada, pessoal. Deus não foi ignorante ao escrever essas coisas na sua palavra. E a gente tem que ser humilde o suficiente a ponto de reconhecer que elas devem ser parte do nosso comportamento. Então, sim, devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, a quem a gente fere, para que isso possa ser sarado no nosso coração. E ao confessar, a gente pede perdão. A gente entende que erramos sim, fomos insuficientes sim, desagradamos a Deus com a nossa atitude sim, e por isso a gente vai assumir a culpa e pedir perdão. Se a gente engana alguém ou se a gente mente para alguém em qualquer ocasião, a gente deve resolver isso, e muitas vezes a gente só vai aprender com esse tombo. Não tenham medo, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que restaura e reconstrói o nosso coração depois dessas coisas. Isso é graça. Jesus Cristo não chamou nenhum de vocês para serem perfeitos. Jesus Cristo no Evangelho chamou todos vocês a serem dispostos, a terem coração obediente, a obedecerem a sua lei. E com confissão e perdão de pecados a gente faz isso sim. Cristo jamais quis perfeição de nós. Algumas coisas que a gente pode nos perguntar para ajudar a entender como a gente pode parar de alguma forma praticar engano com os nossos lábios. Primeiro, o que tem te levado a mentir? É insegurança? É não querer abrir a mão do teu conforto? É orgulho de não admitir que foi insuficiente ou errou em alguma coisa? É determinada forma um comportamento vicioso?
é motivado por algum tipo de medo, se coloca diante do Senhor e ora sobre isso. O pecado sempre tem uma raiz no nosso coração que às vezes é muito mais profunda do que a gente imagina. E a gente não vai conseguir, do nada, por nada, sem se colocar diante de Deus, momento algum, e entender a complexidade dessas coisas. A gente tem que sim ser disposto a isso. A gente também tem que se perguntar que situação geralmente me leva a ter, entre aspas, de mentira. Eu tenho um temor a homens absurdo. Eu não posso saber que o Felipe não gosta de mim. Se eu pensar que o Felipe não gosta de mim, eu não vou conseguir dormir hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar tudo o que eu preciso falar para o Felipe gostar de mim. A dona Tânia, eu tenho em alta escala na amizade. Então, se eu falar alguma coisa e pensar que a dona Tânia não vai mais ser minha parceira no grupo Célula, eu vou mentir. Vocês entendem? Muitas vezes é o temor a homens. Muitas vezes também é o nosso orgulho. Muitas vezes também é o nosso medo. Muitas vezes também é o nosso conforto. Mas tem situações específicas que nos são mais propícias à mentira. Para e avalia isso diante de Deus. Observa, quando acontece, o porquê aconteceu, como aconteceu. Existem também alguns ambientes em que a gente tem dificuldade de falar a verdade. Por quê? As mais variadas formas. Às vezes eu trabalho. Eu tenho uma alta expectativa com o meu trabalho, eu quero crescer rápido, eu quero ter uma carreira extremamente bem sucedida. E aí, para isso, eu faço o que for preciso. Às vezes é minha empresa. Eu sou dono de uma empresa e eu sei que se eu omitir algumas coisas vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. Então, por isso, é difícil falar a verdade ali. Às vezes eu sou vendedor. Aí eu tenho que esconder algumas coisas para vender mais. Às vezes é porque eu não quero passar o pouco tempo que eu tenho com a minha esposa brigando. Então, por isso eu vou omitir algumas coisas dela, para ela achar que está tudo bem. E etc, 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 etc. Vocês sabem melhor do que eu quais são as situações e ambientes em que vocês têm dificuldade de falar a verdade. Avalie o porquê. Isso é maior do que Jesus? Isso vale mais a pena do que Jesus na tua vida? Certamente não. Mas por que tu acredita nisso? Te faz essas perguntas. O que me faz ter medo de confessar as minhas mentiras? É achar que elas não têm perdão? É achar que não volta atrás? É achar que eu vou perder uma amizade por causa disso? É achar que as pessoas nunca mais vão me ter na mesma escala por causa dessa mentira que eu contei? Avalie essas coisas. Isso também faz parte do padrão que te leva a mentir. Com quem que eu posso compartilhar sobre isso que eu tenho feito? Como eu posso pedir que essa pessoa me ajude a ser sincero e obediente a Deus com minha boca também? A gente vive num corpo, pessoal. Ninguém precisa ter que lidar com seus pecados sozinho. Ninguém precisa ter que lutar lutas que podem ser encaradas de forma comunitária, de forma isolada. Eu, infelizmente, vi muitos homens que eu admirava ao longo da minha vida com Deus sucumbirem por causa da mentira. Homens fantásticos. Eu olho para eles e eu enxergo 50 vezes mais capacidade que eu em muitas áreas do cristianismo e talentos inimagináveis no sentido de conhecer a palavra de Deus, pregar a Bíblia, ter facilidade de expor e de ensinar a palavra de Deus, etc, etc. E eu vi esses homens da mesma forma sucumbir por mentiras tão bobas e deixarem de viver uma vida íntima com Jesus por mentiras tão bestas, perto do que é a graça e o perdão de Jesus, que eu olho para essas pequenas dicas e eu vejo, cara, se a gente amar Jesus a esse ponto, a gente não vai estar fadado a essas coisas. E é muito simples. O Evangelho é simples, só que ele é radical. Jesus não quer porcentagem do nosso coração. Deus não quer fatias da nossa vida. E é muito claro o que Ele pede e o que Ele clama para que cada um de nós possa fazer. Só que muitas vezes a gente coloca várias traves no meio do campo e impede com que isso flua naturalmente. Então que a gente não seja orgulhoso, que a gente não seja arrogante e prepotente a ponto de não pedir perdão e de não confessar meias verdades, aumentadas, omissões, negligências e mentiras mesmo. Que a gente possa permitir com que a nossa língua seja um instrumento de verdade. Que a gente possa permitir que Deus use a nossa boca para falar da verdade do Evangelho,
Por mais que talvez ela não seja a coisa mais agradável a ser professada nos ambientes em que nós vivemos. Mas que a gente não permita com que esse malhe corrompa o nosso coração por nossa livre vontade. Eu acho que esse é o desafio que eu queria deixar para cada um de nós hoje. E uma simples tarefa, vocês sabem que eu sempre gosto de deixar algo prático para nós. Busque acertar alguma mentira, exagero, diminuída, trovada, pendente ou qualquer tipo de escondidinha que tu tenha aí dentro do teu coração, né? Às vezes a gente acha que não, eu não sou um cara que mente e tudo mais, mas avalia, não custa avaliar, né? Pense em todas essas vezes em que às vezes a gente se cala por não querer falar a verdade. Isso também conta como testemunho não verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro, é falso. Depois de entender alguma área do teu coração, alguma coisinha que está ali escondida que precisa ser tratada e trabalhada, eu te desafio a procurar na Bíblia alguns outros versículos, fora esses que a gente trabalhou hoje, ou que a gente observou hoje, sobre mentira, para que a gente consiga tentar gravar alguns deles, né? E que eles possam servir de defesa para quando essa vontadinha de mentir aparecer no nosso coração. Então, esses textos que eu compartilhei com vocês, toda vez, depois de que eu assisti aquele filme que a verdade do médico lá me chocou, eles dão uma marteladinha na minha cabeça toda vez que eu tento sair pela esquerda ou pela direita, ou ficar quietinho, ou não falar alguma coisa e tudo mais. E eles são muito vivos no meu coração, eles me ajudam demais. Por isso que eu escolhi eles para compartilhar com vocês hoje. Certamente a palavra de Deus é muito rica e Deus tende a trabalhar no coração de cada um que buscar ali a solução, certo? Então, que esse possa ser nosso desafio ao longo da semana, que a gente olhe para o nosso coração, entenda o que precisa ser trabalhado à luz da verdade, para que seja verdade, e que a Bíblia seja o padrão onde a gente vai buscar sanar essas coisas. Beleza, pessoal? Vamos orar e que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, somos muito gratos pelo Teu cuidado e por como o Senhor é misericordioso conosco. A gente olha para a Tua palavra e enxerga muito da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua santidade. Senhor, vê o quanto Tu é um Deus fantástico e apesar de tudo isso, Tu te relaciona com seres tão pequenos e limitados como nós, Senhor. Obrigado porque a Tua graça e misericórdia, elas se renovam todo dia e elas permitem com que a gente possa entregar o nosso coração cheio de mazelas, machucado e ferido diante de Ti, para que ele possa ser curado, restaurado e sarado, Senhor. Por meio do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Pai. Que a gente consiga, ao longo dessa semana, entender qualquer tipo de área da nossa vida em que a gente tem, de alguma forma, não praticado a verdade, ou sido omisso, ou de alguma forma também torcido informações, Pai, de maneira que a gente escolha ser verdadeiro e praticar a verdade para Te agradar. Usa o Teu Santo Espírito, Senhor, para que a gente entenda o que não Te agrada e habita nas nossas vidas, e que a Tua palavra possa ser um instrumento que venha a sanar e restaurar o nosso coração, Pai. Nos ajuda nesse desafio ao longo da semana e que a gente entenda onde precisamos ser verdadeiros e Te agradar com a verdade, Senhor. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.